galerinha. Vamos lá, sacudindo. Mais um dia. Nós não estamos, infelizmente, na nossa sala de aula, mas de estar todos os dias entrando na sua casa. Que pena que é pelo celular, né? Mas vamos respeitar, né, o distanciamento, o isolamento social, que é para um bem maior, para a gente poder ficar todos com saúde. E nossa aula de hoje é sobre ciências. Vamos falar sobre doença transmitida pela água. A água também transmite doença, viu? Não é só o ar, não. A água também transmite doença. Por quê? Porque há muitos e muitos anos, o nosso planeta Terra é habitado por nós, seres humanos. Humanos não têm condições de saneamento básico, ou seja, também condições sanitárias de viver, como a água tratada. Então, para a gente consumir, a água tem que ser o quê? Potável, feito explicou no vídeo, em outro vídeo, sobre as condições da água. E decorrente dessa contaminação da água, o que acontece? Nós vamos ter o quê? Sérios problemas de saúde. Então, nós temos algumas doenças que são causadas pela água infectada, como diarreia infecciosa, leptospirose, esquistossomose, hepatite, escaridias, que é a lombriga, amebias e a cólera. Então, eu vou falar de algumas delas, a gente não vai falar sobre todas, mas de algumas delas que está dentro do nosso livro, dentro do nosso contexto escolar. Por quê? Porque é importante para nós, para a gente saber informar o uso certo da água. Então, se a gente não tem o uso certo da água, a gente vai ter sérios problemas de saúde. Então, o que acontece? A gente vai chegar a um ponto de a gente não ter mais condições. Infecciosa é uma doença comum em crianças. É bastante comum nelas. Por quê? Porque as crianças andam descalço, andam muito, pode beber água contaminada. É uma doença que ela é micro-organismo, então a gente não consegue ver a olho. Elas são pequenas partículas que ficam dentro da água. Então, por isso que se chama micro-organismos, porque são muito pequenos para a gente ver. Então, quando a criança está com diarreia infecciosa, o que é que se deve fazer? Ingerir bastante bebida, beber bastante água e, no caso, se não conseguir passar, é o caso de levar ao médico, porque pode gerar uma doença muito grave. Pode dar febre, gerar outras infecções. Então, é muito sério a gente cuidar disso, tá, galerinha? Temos outra doença causada pela contaminação de água, que é a leptospirose. É uma doença provocada pela urina de alguns animais, mas principalmente pela urina do rato. Ocasiona mais quando tem enchente. Por que quando tem enchente? Porque como os ratos vivem no esgoto, a maioria, né? Aí quando chove, aí a água sobe, né? Inunda as casas e nós temos contato com aquela água contaminada. Aqui também já teve um caso, faz pouco tempo, de enchente, ali no centro, que a água subiu até acima do carro. Então, o que ocasiona a leptospirose? Dores de cabeça muito forte, febre alta, calafrios, dores no abdômen, bastante dor no abdômen, né? Dor muscular. Então, se não procurar um médico, pode ocasionar até a morte, porque é uma doença muito séria, causada pela urina do rato. Esquistossomose é outra doença causada pela água contaminada, ou seja, ela é contaminada pelo caramujo. Esse caramujo, ele nas suas fezes, ele solta um verme e esse vermezinho vai entrar na água. Quando entra na água, quando a gente tem contato,
A gente vai passar, né, ou descalço, ou mesmo a água corrente, né, que vai lá, a gente vai tomar banho de rio, de barragem. Então, pode ocasionar esse tipo de doenças. Então, é chamada a barriga d'água. Por que a barriga d'água? Porque ele vai crescer a barriga, vai crescer um grande volume de água na barriga. Então, o que é que acontece? Diarreia, você vai emagrecer muito, né? E a barriga, ó, vai crescer. Por isso que é chamada a barriga d'água. E o tratamento é medicação. Procurar um médico e se tratar. A cólera é outra doença transmitida pela água. É uma infecção intestinal aguda. Ela pode causar o quê? Bastante vômito e diarreia. Então, você vai ter que fazer uma grande reposição de água. Para quê? Para não ficar desidratado. Aí vai ser o caso de você ir até para o hospital ser medicado. Porque você, quando chega nesse estágio, você tem que fazer a reposição. Ou seja, ou você bebe, ou via venosa, ou seja, pela veia, que é o caso do soro. Para evitar essas doenças transmitidas pela água, temos algumas dicasinhas. Primeiro, não se deve beber água a não ser filtrada. Água filtrada, essa aqui é filtrada. Mas também temos água potável e a água fervida, né? E filtrada pela aquele filtrozinho que é de barro, que tem as velazinhas dentro. Então, essa é uma maneira de evitar. Outra maneira de se evitar é lavar bem as frutas antes de comer. Por quê? Porque quando você lava com bastante água, se ela tiver com algum micro-organismo, vai sair na água corrente. E outra é evitar tomar banhos em barragens, né? E que tenha contato com um desses micro-organismos, né? Aqui foi nossa aula de ciências. Fica com Deus. Beijozinho pra tia. Até amanhã. Sim, a nossa atividade é da página 44 a 45. Então, fica com Deus e até amanhã. Olá, Oti de novo, mas aí agora a gente vai dar continuidade às nossas atividades. E dando continuidade, a gente assistiu a aula de ciências, agora vamos assistir a aula de ética. Sobre ética, nós vamos falar sobre o diálogo. Quem é que dialoga? Você sabe o que é dialogar? Dialogar é quando duas pessoas conversam e elas se entendem. Já pensou? Se você estiver conversando e seu colega está assim, ó, nem para você, então você não está dialogando. Diálogo é quando conversamos, né, com duas pessoas e a gente se entende. Duas pessoas ou mais, quando a gente se entende. Num jogo de futebol, pra a gente não, que não joga, né? Mas a galerinha que joga futebol aí, o que é que vocês fazem para vocês fazer o time de vocês? A estratégia que vocês usam, né? Então, tudo isso é um diálogo. Você vai dizer, fulano joga mais, ciclano joga mais, eu vou bater o pênalti. Eu não, né? Que eu não jogo, tu já disse, né? Mas sempre tem a conversa. Mas sempre tem um coleguinha, né? Que quer conversar mais e não quer deixar ninguém conversar. Então, isso aí já não é um diálogo ético. Quando eu só converso e não deixo o meu colega participar, então a gente está, o quê? A gente está se distanciando das pessoas. Por quê? Porque ninguém vai querer conversar com a gente. Então, quando a gente tem um diálogo, né, aconchegante, onde todo mundo conversa, onde todo mundo bate papo, né? Então, por isso que diz, conversando é que se a gente se entende. Então, quando a gente escuta o outro e conversa,
isso é uma forma ética de se viver, né? A gente ouve mais ou fala mais? Eis a questão. Vocês gostam de conversar ou só de ouvir, né? Eu gosto dos dois, tanto que gosto de tagarelar como gosto de ouvir. Por quê? Porque a gente tem que ouvir o nosso colega falando para ver como é que ele está, o que ele está passando. Não só a gente dizer o que a gente está passando. Então, um exemplo. Nós já vivemos no meio de comunicação. Qual é o meio de comunicação? Esse que a gente está tendo aqui. Esse é o meio de comunicação, só que a gente está agora virtual. Mesmo a gente tendo um diálogo virtual, eu posso falar o que eu quero? Eu acho que não. Por quê? Porque se eu falar o que eu quero, eu posso magoar o meu colega. É isso que eu quero? Não. Se não é isso que eu quero, então eu vou fazer o quê? A gente vai ter que ter uma parceria, uma troca de conversa. Então, o diálogo é ético. Quem pratica o diálogo usa de forma sabedoria. Então, se a gente conversa, a gente é sábio. A gente aprende a dialogar. Eu espero que a gente tenha diálogo. Eu gostei muito hoje, as mães postando lá no grupo, as fotos de vocês. Então, aí, isso é um diálogo virtual. A gente não pode ter mais o contato físico, mas a gente está tendo diálogo virtual. Aí tem as conversas, tem as fotos, né? Isso é uma forma de diálogo, mesmo que seja pelo telefone, virtual. Não é uma forma de não ser um diálogo. Mas se a gente dialoga, a gente é sábio, certo? Fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tô morrendo de saudade. Um monte de beijão assim, bem gostoso. E até amanhã. Tchau.